Fala pessoal, tranquilo? Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Eu tô bem ocupado ultimamente que eu tô organizando uma mudança. Bom, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Paulo Guedes ali, que estão comentando bastante essa semana. Alguns pontos que eu andei pensando sobre isso. Eu vi que muita gente se inscreveu no canal, muito obrigado a todo mundo. Eu só quero lembrar pra você, ativa o sininho aqui embaixo também, pra você receber notificação de quando a gente publica algum vídeo, beleza? Vamos lá. Eu vi bastante gente comentando sobre o Paulo Guedes, algumas pessoas não entenderam direito, algumas pessoas estão falando, tá, mas e aí, o cara pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Tá certo, não é mentira isso. Ele mandou o dinheiro dele pra fora do Brasil lá em 2014. Pra quem não entendeu direito o que aconteceu nisso, foi o seguinte, eu teria feito o mesmo. O Paulo Guedes, ele abriu uma empresa offshore, que é basicamente uma empresa fora do país, um paraíso fiscal. Um paraíso fiscal é um lugar onde você não tem tantos impostos ou quase não tem imposto nenhum. E, além disso, você tem um sigilo à sua conta bancária. Então é um dinheiro mais difícil de você rastrear. Não tem problema nenhum em fazer isso. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Naquela época, em 2014, o Paulo Guedes abriu essa offshore e colocou ali o dinheiro dele para fora do Brasil, até como uma forma de segurança. Eu teria feito o mesmo no lugar dele. Naquela época era Dilma que estava ganhando a eleição pela segunda vez, né? Já tinha um bom tempo ali que o PT estava no governo e com sinais de cair cada vez mais. Eu teria feito a mesma coisa. Não posso julgar ele, faria igual. Naquela época ele podia fazer isso. O grande ponto é o seguinte, existe uma lei de conflito de interesse. Eu uma vez trabalhei numa empresa petroquímica. Quando eu fui entrar nessa empresa, você tinha que assinar um termo que você não fazia parte de nenhuma organização que pudesse representar um conflito de interesse. Por que isso acontece? Porque se você trabalha nesse tipo de empresa, eles levam isso muito a sério. Se você pode beneficiar algum outro grupo ou você pode trabalhar pensando em um benefício próprio, eles não vão deixar você trabalhar naquilo. Ou pelo menos você não vai trabalhar naquela área. Não, responda. Óbvio. O mínimo do mínimo seria isso. Então eu tive que assinar um termo dizendo que eu não participava de nenhum grupo e que eu pudesse me beneficiar com o trabalho que eu ia exercer lá. Olha que eu não tô nem falando trabalho absurdo, não fazia parte de uma diretoria, alguma coisa assim. Eu era só uma pessoa ali trabalhando no meio de tantas outras, mas eu lidava com valores altos e o meu trabalho era procurar fornecedores no mercado. Então, obviamente, eu tinha esse termo. O que acontece? Quando o Paulo Guedes ele fez essa empresa offshore, nesse paraíso fiscal, que ele não precisava pagar imposto, ele estava fazendo tudo certinho, ele declarava o seu imposto, tudo tranquilo. Até aí, sem problema nenhum. O problema foi quando ele se tornou ministro, porque aí ele tem um conflito de interesse. Vamos entender uma coisa, quando ele entrou como ministro, o dólar estava ali pelos, vamos dizer, uns 3,50, alguma coisa assim. Ele pegou 10 milhões de dólares do dinheiro dele, que valia 35 milhões de reais, e colocou numa empresa fora do país e deixou o dinheiro lá. Nesse tempo todo, esse valor foi crescendo, querendo ou não. O valor do dinheiro em dólar tá lá a mesma coisa, só que com o dólar subindo, o real perdendo valor, hoje em dia esse valor seria mais ou menos 55 milhões de reais. Então, sem fazer nada, ele deixou aquele dinheiro lá e basicamente só pela economia ficando um pouco mais fragilizada, ele acabou ganhando mais em reais. Então, o que acontece? Ele pode muito bem pegar esse dinheiro hoje, voltar desse dinheiro de fora, colocar no Brasil, agora ao invés de 35 milhões ele tem 55, e ele pode, por exemplo, fazer a economia voltar a funcionar direito, reduzir o valor do dólar e pronto, ele ganhou mais dinheiro. Nunca esquece essa merda aí, pô. Você entende isso? Então esse que é a grande pegadinha. Ele podia fazer isso tranquilamente. O problema é que quando ele assume um cargo onde as atitudes dele, as ações dele podem gerar um benefício próprio, ele não poderia ter isso lá. E isso no Brasil é lei. Quando eu fui fazer o meu trabalho, era uma regulamentação ali, não é uma lei, mas é um requisito da empresa que você não pode trabalhar lá se você tiver um conflito de interesse. No caso do Brasil, é uma lei. O Paulo Guedes, ele pode dar uma pena de 1 a 5 anos de cadeia, tá? Isso existe, essa lei de conflito de interesse. Tanto é que o presidente do Banco Central teve exatamente o mesmo problema. Ele teve que fechar a empresa dele lá e tirar o dinheiro e voltar para o Brasil. Se eu não me engano, levou 15 meses para ele fazer isso, alguma coisa assim. Então, existe esse problema. Agora, ele tem esse dinheiro lá e eu, pelo menos, eu fico com essa suspeita aqui, na minha cabeça. Será que ele desvalorizou o real perante ao dólar, talvez com interesse? Obviamente, ninguém tem essa resposta para essa pergunta. A única pessoa que tem a resposta para essa pergunta é o próprio Paulo Guedes. Mas não tem como a gente deixar de pensar nisso. Afinal de contas, aconteceu. O que a gente precisa manter em mente é que muito dos discursos do que o Paulo Guedes fez, falando que não tem problema o dólar ficar alto, falando que tinha muita empregada viajando para Disney. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Ó, eu vou exportar menos,
substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Tem muitas coisas que ele não se opõe ao Bolsonaro, quando o Bolsonaro vai falar alguma coisa. Impostos que ele criou. Isso tudo para vocês que estão aqui me assistindo. Você acha que isso é um conceito de direita ou um conceito de esquerda? Criar imposto. Pensa um pouquinho nisso. Então, tudo isso que foi acontecendo, querendo ou não, beneficiou o Paulo Guedes de alguma forma. Eu acreditava que o Paulo Guedes ia ser um cara que ia trazer o liberalismo para o Brasil e agora o Brasil ia avançar. Infelizmente, parece que não foi isso que aconteceu. E aí, nesse conflito de interesse, não tem como saber o que é verdade ou o que não é. Como eu falei, a única pessoa que sabe o que o Paulo Guedes queria é o próprio Paulo Guedes. Mas não é nenhuma surpresa a gente pensar que o Brasil não tá com a melhor economia do mundo. Ah, mas teve o corona. O corona foi no mundo inteiro. Só que o Brasil tá levando um pouco mais de tempo para se recuperar dessa pandemia. Por que será? Será que tá tudo bem mesmo? Eu canso de ver notícias sobre o Brasil, como comida tá caro, gás tá caro, gasolina, água, luz, tá tudo encarecendo. Mas trabalho que é bom, salário que é bom, não tá aumentando. Então, pensa um pouco. Tá melhorando a sua vida ou não tá? Pensa só nisso. Agora, pro Paulo Guedes melhorou bastante. Inclusive, você pode perguntar, mas qual que seria o interesse dele em fazer isso? Beleza, o cara tem o salário dele todo mês ali de ministro, tranquilo. Com essa desvalorização do real perante o dólar e essa diferença que ele ganhou, querendo ou não, em reais, nesse tempo, ele ganhou por dia, 14 mil reais. Você aí do outro lado, você ganha 14 mil reais em um mês? Pois é, o Paulo Guedes ganhou isso por dia, sem fazer nada. E aí fica a pergunta aqui pra você. O que você acha sobre isso? Você acha que o Paulo Guedes fez isso intencionalmente? Que foi um conflito de interesse realmente? Ou você acha que aconteceu sem querer? Deixa aqui no comentário o que você acha. Eu tô curioso para saber o que vocês vão responder, beleza? Mais uma vez, obrigado para todo mundo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho para você saber quando que a gente vai postar alguma coisa. Deixa o seu like e a gente se fala aí nos comentários, beleza? Grande abraço!